Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Raiz e Projetos Digitais e hoje a gente vai falar sobre gerenciamento de equipes remotas de marketing. Se você acha que esse vídeo pode te ajudar, já deixa o like, se inscreve aqui no canal porque eu vou te contar na prática como que a gente faz para gerenciar um time de marketing remoto. Roda a vinheta. Bom, primeira coisa que você precisa ter em mente quando você vai gerenciar um time remoto, especialmente de marketing, que precisa garantir um alto desempenho, você precisa garantir que o tempo inteiro a gente está sendo data-driven no que a gente está fazendo, né? A gente está otimizando os dados, está analisando esses dados, interpretando para definir quais são os próximos passos. A gente precisa garantir primeiro que o time esteja se dedicando a isso. Você precisa estar olhando para isso, né? Como que a gente faz isso? Quando a gente está remoto, é claro, você não está do lado da pessoa, você não sabe o quanto ela está trabalhando. Para isso, o que você precisa fazer? Primeiro, você precisa de um gestor que saiba a rotina da pessoa. Então, de nada adianta você contratar um analista de marketing para a tua empresa se você não vai saber gerenciar a rotina dele, se você não sabe o que o analista de marketing faz, se você não sabe como que o analista de marketing otimiza uma campanha. Então, se você chegou agora aqui no canal, acompanhe os nossos vídeos, porque você precisa entender como que funciona uma campanha por dentro para que você consiga fazer a gestão do teu time da melhor forma possível. E aí que entra a agência em muitos dos casos também. Se você não consegue gerenciar ou você não tem tempo para isso, uma agência faz esse trabalho para você, né? Tem um time de marketing inteiro, onde tem um gestor que vai saber o que está acontecendo o tempo todo, tá? Mas esse é o primeiro ponto. Você precisa saber como funciona a rotina de cada um dos membros aí do teu time de marketing. Depois, você vai usar ferramentas para te ajudar nessa gestão, né? Então aqui, por exemplo, a gente usa algumas plataformas diferentes para acompanhar a produtividade do time, para acompanhar o que o time está fazendo, para gerenciar demandas aqui dentro, né? Então, eu tenho uma demanda que o analista vai passar para um designer, que vai passar para um redator e depois vai voltar para o analista. Preciso garantir que esse processo ele não seja no boca a boca, que ele seja dentro da plataforma, eu consiga acompanhar quanto tempo levou em cada etapa, quanto trabalho a mais eu posso colocar em cada um dos meus colaboradores, para que eu consiga controlar também o aumento de demanda, o aumento de time, né? É muito comum que empresas que estão começando no marketing contratem mais gente do que é necessário ou tenham menos gente do que é necessário por conta de não conseguir entender quanto tempo leva cada uma das demandas, né? Então, ferramentas de gestão de tempo, elas tendem a funcionar e de gerenciamento de demanda também. Outro ponto é, fazer um bom onboarding, né? Então, o cara que entra na tua empresa, ele não sabe as mesmas coisas que você que está ali dentro há X anos, né? Então, cara, se você está ali há algum tempo já dentro da tua empresa, você já sabe como funcionam todos os processos. E você está construindo um time agora, às vezes você nem tem processo ainda. Então, você precisa garantir que o cara que entra na empresa, ele saiba o que você espera dele, o que ele tem que fazer no dia a dia, como é o comprometimento que ele tem que ter, o que ele precisa entregar, o que ele precisa analisar. Então, o óbvio precisa ser dito nesse caso também. O cara veio com as atribuições da vaga, ok, mas ele precisa saber na rotina como que ele vai fazer isso. Para quem que ele vai entregar os dashboards, para quem que ele vai entregar a geração de leads, como que ele vai fazer a passagem de bastão para o comercial, né? Então, tudo isso precisa ser processualizado. Então, para fazer a gestão de um time, você precisa saber como funciona a rotina e, além disso, você precisa ter processo. Você precisa garantir que todo mundo que esteja envolvido saiba que você tem um processo estipulado para que as coisas aconteçam daquela forma o tempo inteiro. Você não pode cobrar do jeito X hoje e do jeito Y amanhã, porque senão vai dar confusão. Então você faz um processo e é um documento mesmo, escreve o que você espera de cada uma das etapas. Então aqui a gente tem processo para desde a assinatura de um contrato, né, da entrada de um colaborador, até a rotina de ongoing, onde ele vai fazer todos os dias a mesma coisa e uma vez por semana ele vai fazer outra. Uma vez que você tem esse processo estabelecido, você consegue aí garantir que todo o time esteja olhando para o mesmo lado e garantindo que vai fazer as coisas do mesmo jeito. Estando processualizado, você já vai ter um bom caminho. Aí você precisa ter uma rotina de acompanhamento com esses caras também, né? A gente faz uma reunião diária para saber o que aconteceu no dia anterior com as campanhas, o que a gente teve de insight, o que a gente teve de melhoria, o que a gente tem de pontos de atenção que a gente precisa melhorar para os próximos dias, e a gente está sempre acompanhando tudo que está acontecendo. Se você não faz esse acompanhamento próximo de quem está remoto, cara, as prioridades podem variar, né? Então, às vezes o cara precisa fazer alguma coisa para fora, não te dá satisfação, você vai precisar dele, não avisou e você não vai ter ele disponível, né? Então, você precisa ter esse acompanhamento próximo e precisa garantir que você vai ter essa abertura, né? Que ele vai poder
falar com você e te falar o que ele vai ter de eventuais coisas para fazer além do que você está trabalhando, né? Então, uma reunião diária, normalmente ela funciona muito bem também, tá? Então acompanhe o que está acontecendo. Mas além disso, cara, um líder de marketing, ele precisa entender do operacional, porque ele precisa, em muitos dos casos, ajudar o operacional a tomar decisão. Ajudar o operacional a trazer insights, ajudar o operacional a entregar caminhos de otimização do processo. Então, imagina que você é um gestor de marketing, que você nunca rodou uma campanha, por exemplo. Aí o teu analista, que é júnior, por exemplo, ele chega para você e fala, cara, meu custo por lead está muito alto, o que eu faço? Você precisa saber o que você vai dizer para ele. Você precisa entender que, cara, beleza, quem que é o público que a gente está trabalhando? Qual que é o tamanho desse público? O que a gente está rodando de criativo? O que já foi testado de criativo? Quantas variáveis de criativo a gente está rodando? Então, isso precisa ser uma troca onde você vai ajudar e você vai entender o que está acontecendo, né? Então o gestor ele não está ali só para cobrar, ele tem que estar ali para ajudar também. E o teu time, especialmente o remoto, ele precisa saber que você está ali para isso também. Quanto mais distância você tiver do teu time operacional, você como gestor, mais difícil vai ser para você controlar o que está acontecendo. Então você precisa estar próximo, mesmo estando longe geograficamente, né? Então você precisa garantir que você está acompanhando tudo que aquele cara está fazendo na rotina e até pegar feedbacks de cliente também do que está acontecendo por aí, né? Então, por exemplo, você tem um analista de marketing. Com quem que ele se relaciona? Ele se relaciona com o time comercial, se relaciona com o cliente e se relaciona com o time de compras. Cara, pegue feedback com essa galera também. Veja, entenda como que está o comportamento, o que está acontecendo, porque no fim das contas você sempre precisa avaliar soft e hard skill, né? O cara que ele tem perfil, mas não tem técnica, você consegue ensinar a técnica. Mas o cara que tem técnica e não tem perfil, ele não vai durar na tua empresa. E quanto mais cedo você tomar a decisão de deixar ele voar e fazer outras coisas, melhor, tá? O cara que não tem perfil é bem difícil você mudar isso, mas o cara que não tem técnica você consegue ensinar, tá? Então, se você, recapitulando, né? O que você precisa saber? Você precisa ter processos claros e estabelecidos, você precisa ter uma rotina de acompanhamento, você precisa estar próximo, mesmo estando longe geograficamente, você precisa garantir que a rotina desse analista esteja acontecendo, ou desse funcionário de marketing esteja acontecendo como ela deveria, você precisa coletar feedback e você precisa ter abertura para falar com ele, para ajudar, para ter insights e para conseguir otimizar processos se necessário. Aqui é bem importante que você consiga fazer isso de uma forma processualizada também. Então as plataformas de gerenciamento de rotina, elas ajudam muito a você entender quanto tempo está levando, né? E o que cada um dos seus colaboradores está fazendo, né? É sempre importante você ter um laço de confiança legal com o teu time operacional, porque isso vai fazer vocês trabalharem como um time, né? Então, mesmo remoto, é bem importante que você tenha esse sentimento de time e que todo mundo esteja remando para o mesmo lado. Beleza? Se você não tiver alguma dessas características, normalmente a saída é não internalizar o marketing, né? Então uma agência pode te ajudar. Por quê? Porque a agência já vai ter essa parte de gestão terceirizada. Então já vai ter alguém fazendo a gestão do teu time de marketing e, cara, normalmente é bem mais barato, né? Então de nada adianta você contratar um analista para fazer tudo, ele tem um salário alto, você não consegue gerenciar, você paga um monte e não tem resultado e, cara, no fim das contas a culpa possivelmente nem é dele porque ele não teve uma gestão que sabia o que fazer, né? Então nesses casos a sugestão é você entender se uma agência de marketing talvez não faria sentido. E se você quiser contar aí com o nosso apoio, aqui no primeiro link da descrição você vai conseguir falar com algum dos nossos consultores para entender o teu momento e entender se a gente pode te ajudar. Beleza? Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, porque o nosso objetivo é sempre te ajudar a otimizar a tua gestão, as tuas campanhas e colocar mais dinheiro no teu bolso a partir do investimento em marketing. Abraço e até o próximo vídeo.